Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui, né? Quase véspera de Natal. É uma honra estar aqui, falando para um público tão seleto, né? Que são os corretores de imóveis aqui do Cresce de São Paulo. O que a gente veio trazer aqui para vocês hoje, né? Quais são as alternativas de financiamento para facilitar a vida de todo mundo na hora de fechar negócio? Porque a gente está vivendo um momento aí, esse ano foi bem difícil para todo mundo. De abril para cá, a gente teve muita mudança. O nosso principal banco financiador mudou muito, aumentou a taxa de juros, diminuiu o percentual de financiamento, está sem funding para financiar, não tem mais dinheiro aí da poupança para financiar. E mais recentemente, né, para quem trabalha aí com Minha Casa Minha Vida, a gente teve o fim do FGAB, que era o seguro que garantia as operações do Minha Casa Minha Vida. Em vista disso tudo, a gente está trazendo para vocês as oportunidades, né, do Banco do Brasil. Quais são as linhas de financiamento, quais são as vantagens e quais são os benefícios da gente financiar pelo banco. Primeiro, eu gostaria de falar que eu sou da Camines. A Camines ela é um correspondente bancário que trabalha para o Banco do Brasil. O correspondente bancário é uma empresa que trabalha fazendo a intermediação entre o banco, a construtora e o cliente final. Nossa principal missão, qual que é? É facilitar todo o trâmite de financiamento, desburocratizar, fazer com que ele seja mais rápido, mais célere e menos dificultoso, né? Porque a gente percebe que muita gente aí não sabe o que fazer na hora do financiamento, e aí demora muito tempo o financiamento, leva e fica todo mundo traumatizado. Nosso trabalho é exatamente esse, facilitar a vida de todo mundo. O nosso diferencial, a gente tem, por filosofia, assegurar uma manutenção de padrões diferenciados de qualidade e segurança, garantindo o sigilo de todas as informações para os clientes, né? Nossos clientes hoje são os bancos, as construtoras e também o cliente final, que é quem está comprando e quem está vendendo o imóvel, e garantir agilidade em todos os serviços prestados. O que nós fazemos hoje? Nossos serviços são análise jurídica, a gente trabalha fazendo compromisso de compra e venda e fazendo também a análise de toda a documentação antes de vocês concluírem a venda, para verificar se aquele imóvel pode ser vendido, se não existe nenhum problema com o imóvel, com o vendedor, nada que depois vá acarretar na dissolução do contrato. Fazemos também assessoria e contratação de financiamento imobiliário. Esse é o nosso principal trabalho hoje, que é o trabalho de correspondente, fazer todo o trâmite de financiamento. Nosso principal cliente hoje é o Banco do Brasil. Fazemos assessoria em home equity. Home equity é um financiamento pessoal com garantia de imóvel próprio. Não é muito utilizado hoje aqui, mas a gente vê que alguns bancos estão investindo nessa linha de financiamento, então a gente presta esse serviço também. É uma linha de financiamento que serve para garantir qualquer... Você pode financiar, né, pedir um empréstimo para financiar, dar sua casa em garantia e não precisa comprovar com o que você vai gastar o dinheiro. Eu quero ir viajar. Eu tenho um imóvel, eu posso dar esse imóvel em garantia para o banco, pego o empréstimo e uso o dinheiro para viajar. Eu quero pagar a faculdade do meu filho. Eu também posso dar meu imóvel em garantia, pegar o dinheiro e pagar a faculdade. Posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Nós fazemos também o saque do FGTS. Eu vou comprar um imóvel, eu tenho o dinheiro do FGTS lá guardado na minha conta, eu posso usar esse dinheiro do FGTS para fazer o pagamento total sem a necessidade de financiamento. Nós fazemos também análise de risco de crédito. Nesse caso, nós trabalhamos no plantão de vendas. O cliente vai lá, procura o corretor, gostou do imóvel e quer fechar o negócio. O que a gente faz? Analisa a vida do cidadão, olha SPC, Serasa, vê se ele tem condições realmente de estar fazendo aquela compra. Qual que é o intuito? O intuito é evitar distratos futuros. Esse ano, o que a gente viu muito acontecer foi o pessoal devolvendo imóvel que já tinha comprado. Chegou agora, na hora de financiar, a pessoa não tinha condição de financiar, porque comprou de qualquer jeito lá atrás, ou às vezes até porque também mudou a capacidade que tinha quando comprou. Então, a gente já faz essa análise prévia e, por vezes, costuma acompanhar a carteira da construtora para que, quando chegue na hora de repassar, esse cliente não tenha perdido a capacidade e fique sem alternativa. Porque a gente sabe também que tem muitas construtoras que são SAs, e aí
com um número grande de distrato, isso acaba sendo ruim, porque prejudica o balanço da empresa no final do ano, na hora de mostrar os resultados para os acionistas. Então, a gente faz esse trabalho prévio para garantir, ou pelo menos tentar garantir, que aquela compra seja feita da melhor forma possível. Constituição de SPE, que é uma sociedade de propósito específico, e patrimônio de afetação. São duas figuras jurídicas que a gente usa aí para dar garantia para o imóvel. A SPE e o patrimônio de afetação, elas fazem com que o imóvel fique garantido, né? Que toda a contabilidade daquele imóvel seja utilizada somente para aquele imóvel. Acho que muitos de vocês aqui lembram do que aconteceu com a Encol, que usava dinheiro de uma obra para outra. Então, a maioria dos bancos hoje, para emprestar o dinheiro, eles pedem que ou esteja constituída a SPE ou pelo menos o patrimônio de afetação. Alguns bancos, para emprestar dinheiro para construção hoje, estão pedindo as duas coisas. É garantia para todo mundo, para quem empresta e para quem está comprando também. Auditorias de recebíveis. A empresa tem uma carteira de recebíveis, quer vender para uma companhia securitizadora. A gente faz essa análise para a companhia securitizadora também, para ver se aqueles créditos são bons ou não, se vale ou não a pena comprar. Treinamento para construtoras e empresas que trabalham nessa área de financiamento, para ajudar no atendimento ao cliente. Assessoria jurídica para financiamento de obras e condomínio. A gente ajuda a construtora, a incorporadora que precisa de um financiamento à produção. A gente junta a documentação, auxilia no que é necessário, o que não é em cada banco. E incorporação imobiliária. Aí todo mundo também tem conhecimento, né, que antes de começar um plantão de vendas, é necessário que a incorporação esteja registrada, senão não pode começar a vender. Então, a gente faz também todo esse trabalho, faz o memorial de incorporação, acompanha o registro, para que se possam começar as vendas. Hoje, a nossa sede é em São Paulo, na rua Havaiandava, aqui na Bela Vista, mas nós temos filiais e atendemos também no Nordeste, em Alagoas, Maceió e Arapiraca, em Santos, São Paulo, no Ceará, em Fortaleza e Juazeiro do Norte, em Natal, Rio Grande do Norte, e na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. A nossa equipe hoje conta com um pessoal qualificado, que trabalha com a gente há bastante tempo, que tem bastante conhecimento no mercado. Eles estão lá para auxiliá-los no que for necessário. Nós trabalhamos também com uma plataforma web, que é um sistema nosso, que a gente deixa disponível lá todo o andamento do cliente, que facilita, né, todo o trâmite para nós e para vocês, porque o que acontece? Os corretores, as construtoras que são nossos parceiros, elas não dependem da gente estar trabalhando e da gente estar no escritório para saber a informação de processo. Eles conseguem, de qualquer lugar, do celular, do tablet, acessar o nosso sistema e verificar como está o andamento das propostas. Então, no domingo, às vezes, vocês precisam dar uma informação para o cliente, aí não tem ninguém trabalhando, isso não é um problema. É só acessar lá o sistema e verificar o andamento. Bom, o que a gente veio falar aqui, propor uma parceria para falar para vocês dos produtos do Banco do Brasil. Então, eu achei bem interessante essa frase que a gente trouxe do Henry Ford, que reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso, trabalhar juntos é um sucesso. O mercado imobiliário na atualidade. Bom, esse ano foi totalmente atípico. A gente viu um ano que começou de um jeito e está terminando de outro, totalmente diferente. A gente começou bem o ano. A partir de abril, maio, começaram as mudanças. Nosso maior banco, né, o banco que mais financia imóvel aqui no país, aumentou a taxa de juros, acho que por 3 vezes esse ano. Toda vez que esse banco sobe a taxa de juros, os outros acompanham, porque ele é o balizador do mercado hoje. Ele também diminuiu o percentual de financiamento, financiava 90%, passou a financiar 80%, isso para imóveis novos. Para imóveis usados, ele passou a financiar 50%. Alguns bancos também foram nesse mesmo ritmo. A gente teve aí o Santander, que passou a financiar 70%, o Itaú também passou a financiar 70%. Fora isso, eles pararam de financiar imóveis hipotecados, né, ou quita a hipoteca ou não faz, e tudo isso porque acabou o dinheiro, né? O que aconteceu foi isso, a captação líquida da poupança esse ano foi péssima, o dinheiro da poupança foi embora e eles ficaram sem dinheiro para financiar. O que a gente veio trazer aqui do Banco do Brasil? Qual que é a diferença?
A principal diferença é que o Banco do Brasil ele financia menos do que os outros bancos, porque ele é um banco que entrou no mercado depois. Ele tinha como ponto principal o agro, e agora ele está partindo para o imobiliário. E a fonte de captação do Banco do Brasil ele não vem só de poupança, uma parte dele vem de LCI. Qual que é a vantagem? A vantagem é que ele tem mais recurso em caixa para emprestar. A desvantagem é que a taxa é maior, porque o LCI ele paga mais, logo ele empresta uma taxa de juros maior também. Outra coisa, eu tinha colocado aqui que o Minha Casa Minha Vida não apresentou nenhuma alteração. Isso foi até dezembro, né? Porque eu acho que, não sei se vocês trabalham com Minha Casa Minha Vida, mas quem trabalha com Minha Casa Minha Vida deve saber que agora, em dezembro, o recurso do FGAB acabou. Quando ele foi criado, ele ia garantir a contratação de 2 milhões de unidades, e agora, em dezembro, chegou-se, ou está para se chegar nesse número de 2 milhões de unidade. Então, o FGAB não vai mais ser o seguro do Minha Casa Minha Vida. Na Caixa, acho que desde o dia 14, salvo engano, eles já estão operando com o mesmo seguro do SBPE. O MIP e o DFI, e isso praticamente dobra o valor do seguro que tinha até o mês passado. Agora vamos lá falar do que a gente veio falar aqui hoje, né, das linhas de financiamento do Banco do Brasil. Bom, como a gente já disse, as duas principais fontes de recurso do financiamento imobiliário são a poupança e o FGTS. Esse ano, com esse problema todo que teve na poupança, em agosto eles criaram o ALIG, que é uma outra fonte de recurso, que depende ainda de complementação para entrar em vigor, e vai levar tempo também para isso começar a vigorar. Então, a gente tem que trabalhar por hora com o que a gente tem, né? Que é a poupança e o FGTS. Os financiamentos com recurso da poupança são o SFH, carteira hipotecária e o SFI, e o financiamento com recurso do FGTS é o Minha Casa Minha Vida, o Procotista e o Carta FGTS. O que a gente tem andado por aí, que a gente vê que muita gente não sabe, é que o Banco do Brasil também opera com essas linhas de FGTS. Não é só a Caixa que faz Minha Casa Minha Vida, que faz o Procotista e que faz o Carta FGTS. O Banco do Brasil também atua com essas linhas. Eu vou passar aqui as condições de cada linha, mas eu imagino que isso deva ser como falar, ensinar o Padre Nosso ao Vigário, né? Que vocês devem conhecer isso melhor do que eu, né? Bom, no SFH, o banco opera com imóveis com valor até 750 mil, nesses 4 estados, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, e nos demais 650 mil. O percentual de financiamento é 80%, e aí tem a primeira diferença. Ele vai financiar 80%, independente do imóvel ser novo ou usado. Ele não vai fazer distinção. Cliente, tendo capacidade de pagamento, o banco vai continuar financiando até os 80%. O prazo máximo, eu coloquei aqui 360 meses. Mas, na verdade, ele tem uma possibilidade de chegar até 420 meses, dependendo de quanto o cliente vai financiar. Se ele for financiar até 60% do valor do imóvel, a gente consegue chegar em até 420 meses. Outra coisa também, né, que a gente não pode esquecer, que 360 meses é considerando a idade mais o prazo de financiamento da pessoa. Os sistemas de amortização que o banco utiliza hoje é o saque e a price. Qual que é a principal vantagem e a principal diferença que a gente vê nos outros bancos? Nos outros bancos, eles não oferecem a price, tem lá, né, porque é obrigado, mas não oferece. Fazem de tudo para o cliente ficar na saque. E o que a gente ouve também é que em outros bancos, quando financia na price, não pode comprometer os 30% da renda, o banco está comprometendo só 25%. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. No Banco do Brasil, não. O percentual de comprometimento é sempre 30%, tanto na saque quanto na price. E aí o cliente sempre pergunta, qual que é o mais interessante? Faço na saque ou faço na price? O que eu sempre digo, né, na hora que a gente faz a simulação, o interessante é o que cabe no bolso. Não adianta eu querer um financiamento pela saque, porque a parcela é decrescente, se eu não vou ter capacidade de fazer o pagamento das primeiras parcelas. Então, o interessante é sempre você optar, sempre ajudar o cliente a optar pelo que ele pode pagar, não pelo que ele
gostaria. Existe a possibilidade de incluir no financiamento as despesas de ITBI e cartório. Aí ele leva em consideração 1% de ITBI, 1% de cartório, desculpa, e 3% de ITBI. Lembrando que o percentual de financiamento é 80%, no máximo. Então, se ele for incluir ITBI e cartório, ele vai financiar 76%, mais os 4% de despesa. Nunca pode ultrapassar os 80%. E uma diferença do banco é a carência e o mês sem pagar. O Banco do Brasil, ele dá a possibilidade do cliente escolher uma carência. Que seria isso? 6 meses sem pagar o valor total da parcela. Nesses até 6 meses, né, ele não precisa ser os 6, ele pode escolher até os 6. Nesse período de carência que ele escolher, o que ele vai pagar? Ele vai pagar os juros e vai pagar o seguro, mas ele não paga a amortização. Então, seria uma folga aí para o começo do financiamento, para ele poder fazer, comprar os móveis, o que ele precisar aí, e ter um dinheiro disponível. E o mês sem pagar. Durante os 12 meses do ano, ele pode escolher um único mês que ele vai ficar sem pagar, que é o mês sem pagar ou o mês pula, como alguns gerentes chamam. Ele fez essa opção, quando ele fez a contratação do financiamento, ele não pode alterar. O que a gente percebe? Muita gente faz opção por janeiro pular. Em janeiro ele vai pagar o quê? Juros mais seguro, mas não vai pagar a parcela cheia. E aí é um respiro também, né? Porque janeiro tem todos os impostos da vida, então ficaria mais leve aí a parcela de financiamento. E, como de praxe em todos os bancos, né, a possibilidade de utilização do FGTS como entrada para amortização ou ainda para liquidação do saldo devedor. Essa parte não muda, é igual em todos os bancos. A outra linha que a gente tem no banco, que é a carteira hipotecária, que também tem em outros bancos, são para imóveis com valor superior a 750 mil ou 650, e dependendo do estado que a gente se encontra. Nessa linha, a gente tem aí a possibilidade de financiar também os imóveis comerciais. Aqui eu acho que está a maior vantagem do banco. O banco ele financia imóvel comercial, ele financia nas mesmas condições do imóvel habitacional. Financia até 80%, em até 360 meses, e hoje com a melhor taxa do mercado. Hoje o financiamento de um imóvel comercial ele está em uma taxa de 11,29 mais TR. Eu tenho certeza, a gente tem visto aí nos outros bancos, ninguém está oferecendo a mesma condição. Se tiver com uma taxa parecida, ele não vai financiar os 80% e nem vai financiar nesse prazo. O que a gente está vendo aí é banco financiando 50%, 60%, em 120, 150 meses. Bom, o prazo máximo aí também é 360 meses, podendo chegar em 420 se o percentual for até 60%. O sistema de amortização vai ser a saque ou a tabela price, dependendo do que o cliente escolher. Existe também a possibilidade de incluir ITBI e registro, né, no contrato, a carência e o mês sem pagar, igualzinho no SFH. A diferença aqui é que, por determinação, né, de lei, não pode ser feito o uso do FGTS nesse tipo de imóvel. Essa é uma outra linha que o banco atua, que ela também é feita pela Caixa, mas ela tem algumas diferenças com o da Caixa Econômica. A taxa de juros é diferente no banco. A primeira é igual que a determinação da lei que diminuiu esse ano o valor, né? Para esse exercício, o valor máximo do imóvel do pró-cotista é 400 mil. A gente não sabe como é que vai ficar para o ano que vem, nem se terá recurso do pró-cotista para o ano que vem, mas para esse exercício é 400 mil. Qual que é a condição para você se enquadrar no pró-cotista? Ter pelo menos 36 meses de opção pelo FGTS, não precisa ser na mesma empresa, né, contando todos os contratos de trabalho, não precisa ser ininterruptos. O percentual máximo de financiamento é 90% na saque e 80% na price, chega até 360 meses. Os sistemas de amortização são os mesmos, né, saque e price. Aqui também existe a possibilidade do carência e do mês sem pagar. Não existe subsídio nessa linha de financiamento.
apesar de ser uma linha com funding de FGTS, como o valor do imóvel é maior e não existe aí uma limitação de renda, também não tem subsídio. O Minha Casa Minha Vida, que o Banco do Brasil também atua, é uma linha para clientes com renda até R$5.000, pelo menos até hoje, porque apesar de já falarem muito do fase 3 do Minha Casa Minha Vida, ainda não está em vigor. A gente está aguardando aí para ver se para o começo do ano isso muda, mas não existe um prazo ainda para que ela comece a vigorar definitivamente, né? O subsídio é para cliente que tenha renda bruta mensal até 3.275. Pode financiar 90% se o cliente optar pela saque e 80% se optar pela price, sempre desde que isso caiba na renda do cliente. O prazo máximo aqui é de 360 meses, não existe alternativa, mesmo se ele financiar 60%, não pode ultrapassar dos 360 meses. Aqui não tem como chegar nos 420. Os sistemas de amortização que o banco usa é a saque e a price, mas a gente vê que para 75% dos contratos hoje no Minha Casa Minha Vida são feitos pela tabela price, porque a renda do cliente não permita que seja feita pela saque. Existe aí também a possibilidade de incluir as despesas de ITBI e de registro, e uma redução de 0,5% na taxa de juros, desde que o cliente comprove que tenha pelo menos 36 meses de opção pelo FGTS. Como é que ele comprova isso? Com carteira de trabalho mais o extrato do FGTS. Essa linha, ela chama Aquisição PF-FGTS no Banco do Brasil, e é a mesma linha, bem similar a uma que tem na Caixa, só que na Caixa ela chama Carta FGTS, não é isso? Mas é a mesma coisa, ela só muda o nome. Para cliente pessoa física com renda bruta até 5.400. E municípios com população maior a 250 mil e 4.300 nas demais. Principal diferença do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida só para imóveis novos, né? 180 dias de habite ou que não tenha sido alienado ou habitado, e aqui serve para imóveis novos ou usados. Nessa linha, existe o subsídio para o cliente que tenha renda bruta mensal de até 3.275. Passou disso, não tem subsídio. O subsídio é igual ao do Minha Casa Minha Vida? Não, não é. Ele é menor. O percentual máximo de financiamento é igual ao do Minha Casa Minha Vida, 90% se for na saque e 80% se for na tabela price. O prazo máximo de financiamento também chega só a 360 meses, só mais 360 meses é tempo pra caramba já, né? Os sistemas de amortização que o banco usa é a saque e a tabela price. Existe aí a possibilidade também de você incluir no financiamento as despesas de ITBI e cartório. Nessa linha de crédito também, na aquisição PF-FGTS, assim como no Minha Casa Minha Vida, existe a possibilidade de redução da taxa de juros de 0,5%, desde que o cliente comprove que tenha 36 meses de opção pelo FGTS. Mais uma vez, com a carteira de trabalho e o extrato do FGTS. As linhas de financiamento do banco são essas, né? E aí eu trouxe uma frase para vocês que tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Vou aproveitar para agradecer, né, pelo dia de hoje. Um bom Natal para todo mundo e a presença aqui nessa data, né, que é bem perto das festas já. Muito obrigada.